Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de legislação federal. A gente vai estudar hoje aqui o Estatuto, certo? O Estatuto do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, o IFE-Sertão. Olha só, antes da gente começar aqui a aula, eu queria dar algumas recomendações para vocês, certo? Primeiro, a leitura do Estatuto ela é imprescindível. É fundamental que você leia o Estatuto mais de uma vez, inclusive, tá certo? E isso você consegue fazer sem o meu auxílio. Você consegue baixar lá o estatuto no próprio site, né, do Instituto Federal do Sertão Pernambucano e fazer a leitura. Outra coisa, esse estudo aqui do estatuto do IF Sertão, você tem que fazer juntamente com a lei de criação. Então você vai estudar a lei de criação e vai complementar com o estatuto, porque muita coisa do estatuto é retirado da lei de criação. Então, se você for pegar a composição é a mesma, se você for pegar a finalidade e os objetivos são os mesmos, tá certo? Até porque são em conjuntos. Agora, lógico, no estatuto tem normas que dizem respeito apenas ao Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Então é isso que a gente vai ver, certo? Para que vocês consigam fazer o caderno de vocês. Vou trazer questões aqui também na aula e direcionar vocês para aqueles temas que são mais cobrados, aqueles temas que têm mais incidência em prova, tá bom? Então, enquanto você faz lá a leitura, estuda a lei de criação, aqui a gente vai trazer os pontos mais importantes. A gente vai fazer com que você estude e saiba aquilo que realmente é importante, que pode cair na tua prova e que o que já vem sendo cobrado em prova, tá bom? Então, bora lá, sem mais delongas, aula de Estatuto, olha só, IFES Sertão, né? Estatuto aqui do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Beleza? Pessoal, olha só. Primeiro, o que é um estatuto? Né? Em linhas gerais, o estatuto ele traz, né, em sua composição, o que é que ele traz? A natureza. Então, ó, a natureza diz referente ao instituto. O que é um instituto? A gente já viu. A gente já viu que ele é uma autarquia, né? Ó, é uma autarquia. Quando eu falo em autarquia, você tem que lembrar da prestação do serviço. Esse serviço ele é prestado de forma especializada. Qual o serviço, professor? O serviço de ensino. Serviço de ensino que a lei manda a União prestar. Ao invés da União ela mesma ir lá e oferecer cursos, oferecer nível superior, cursos técnicos, educação básica, ele descentraliza, ele cria um ente, certo? Esse ente chamado de autarquia, e essa autarquia, que é o Instituto Federal, ela vai oferecer um serviço especializado. Então, só para você se localizar, a gente já viu isso daqui, certo? O que é uma concentração, o que é uma desconcentração, o que é uma centralização e o que é uma descentralização. Então, para que você consiga se localizar, se situar, a gente traz esses pontos aqui, beleza? Olha só, finalidades, a gente vai ver mais uma vez, mas a gente já viu lá na lei 11.892 quais as finalidades e os objetivos, tá certo? Vai ter um momento para a gente ver isso daqui. Os instrumentos normativos, ó, as normas, lembrando que norma, gente, diferente de lei, certo? Norma aqui pode ser qualquer ato normativo, pode ser um ato, pode ser uma resolução, pode ser um decreto. Então, lei aqui, ó, norma em sentido amplo. A organização administrativa. Então, como é que é organizado o instituto? Temos aqui, ó, o Conselho Superior, Conselho de Dirigentes, o colégio, né, de dirigentes, as reitorias, juntamente com 5 pró-reitorias, certo? Tem o campus, né? Temos os campos, ó, cada um aí de seus campi. Então, a organização administrativa, as instâncias de governança, certo? A gente tem, por exemplo, aqui os diretores, né? Os diretores gerais de cada campus, beleza? Aqui já vem falando sobre ensino, pesquisa e extensão, uma coisa interna que trabalha dentro do estatuto. Os segmentos da comunidade acadêmica, alunos, professores, né? E os títulos, ó, diplomas e certificações e o patrimônio do Instituto Federal do Sertão, coisas que tá bem, ó, específico de estatutos.
Lembrando, gente, que os patrimônios, os bens das autarquias são bens públicos, né? Pertencentes aí à União. Então, esse, em linhas gerais, é o estatuto, é isso que a gente vai estudar, certo? É isso que a gente vai estudar aqui sobre a estrutura organizacional, finalidades, objetivos. A gente vai ver aqui sobre a natureza, os instrumentos normativos que regem o IF Sertão. Por exemplo, o que é que rege o IF Sertão? É só o estatuto? Não, a gente tem várias normas que regem o IF Sertão. E isso, ó, por exemplo, conselhos do, ou melhor, resoluções do Conselho Superior rege o Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Isso você tem que saber, porque as bancas trocam. Vamos falar que é as resoluções do Colégio de Dirigentes. Professor, e com resolução vai reger, né? Vai reger o Instituto? Sim. Até os atos que são emanados pelo reitor vai servir de base, de observância para o Instituto Federal. Quando eu falo Instituto Federal, eu estou falando como um todo, gente. Ó, docentes, discentes, funcionários, tá certo? De uma forma geral. Beleza? Dito isso, olha só. A gente tem aqui, né, no artigo 1º, pronto, já começa trazendo a natureza. Qual a natureza jurídica do Instituto Federal do Sertão Pernambucano? Olha só, é uma autarquia. Sendo uma autarquia, tem todos os requisitos e obrigações de uma autarquia. Certo, gente? Em linhas gerais, só para a gente resumir isso daqui, quando eu falo autarquia, eu estou falando do serviço. Estou falando da administração pública. Olha só, da administração pública. Professor, direta ou indireta? Indireta, porque aqui é fruto de uma descentralização. Em sentido, ó, qual o sentido aqui dessa administração pública? Em sentido material, não se preocupe com isso agora, material, em sentido subjetivo e em sentido funcional. Aliás, objetivo, né? Em sentido objetivo, subjetivo na ideia de sujeito. Então aqui, ó, quando eu falo em prestação de serviço, eu tenho que me referir à administração pública, que é uma autarquia, em sentido objetivo. E por último, funcional. Isso daqui, ó, eu estou me referindo ao serviço prestado. Ao serviço prestado. Certo? Esse serviço ele poderia ser ofertado de forma centralizada. Isso aqui é administração pública, gente, ó, direito administrativo. Ou, como é o caso aqui, descentralizado. Descentralizado. Ó, o C aqui, criação de entes. A administração pública, ela cria entes. Vamos lá. Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Certo? Deixa eu botar as iniciais aqui correto para ficar melhor. A administração pública. Professor, quando eu falo administração pública, o senhor está se referindo a quem? A União. Certo? Ao ente União, que é a administração pública. Então, a União, olha só, ela pode oferecer seus serviços de forma direta. Já pensou? Uma universidade federal, olha, é a própria União que está fornecendo aquele serviço, certo? Agora, como é que ela está sendo feita aquilo ali? Ela está descentralizando, criando um órgão para que execute aquela obrigação dela de oferecer a educação de forma descentralizada. Ela poderia oferecer direto? Poderia, a própria União, ó. Escola Superior da União. Então é uma escola mantida pela própria União. A União, ela está oferecendo aquele serviço de forma centralizada. Você quer ver só um exemplo para ficar na sua mente? Quando você foi tomar vacina durante a Covid, né, durante a pandemia da Covid-19,
Eu tenho certeza que você foi em algum posto de saúde próximo à sua residência, certo? Foi em um posto de saúde. Olha só, a UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento. Esse posto de saúde é o município prestando serviço. Quando o município ele presta esse serviço, ele mesmo fornece esse serviço, ele está atuando de forma centralizada. Mas o município ele poderia criar uma autarquia, certo? Então imagine, ó, autarquia municipal de saúde. E ele iria organizar as vacinas, quesito erário, quem poderia tomar, quem não poderia tomar. Quando ele descentraliza, ou quando ele cria um ente para poder fornecer esse serviço mais especializado, o município ele já não tem mais essa obrigação. Ele criou alguém para poder fazer isso por ele. É o que a gente chama de descentralização. Então, centralização e descentralização, estou me referindo ao serviço e não à pessoa. Porque quando eu quero falar da pessoa, eu não falo em administração pública em sentido material, objetivo e funcional. É o contrário. Quando eu quero falar de pessoa, eu falo da administração pública. Ó, vou falar de pessoa, é diferente, gente. Pessoa é a administração pública. Ó, aqui já pode ser direta ou indireta, certo? Pode ser direta ou indireta. Porque aqui eu estou me referindo à administração pública em sentido formal. Além de ser formal, olha aqui agora o subjetivo. Sentido subjetivo. E em sentido não é mais funcional. Aqui é em sentido orgânico. Ó, orgânico. Certo? Aqui eu não falo mais de serviço. Aqui eu estou falando da pessoa. A pessoa. O exemplo que eu gosto de utilizar nas aulas é falando sobre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Sem entrar aqui, gente, em questões políticas. Mas quando o Bolsonaro ele assumiu a presidência, ele extinguiu órgãos, certo? Ele logo fez questão de juntar o Ministério da Educação, Cultura, Meio Ambiente, colocou tudo num local só. O nome disso aqui, ó, é concentração, porque eu peguei pessoas. Ó, sacou? Eu estou falando agora de pessoas. Eu peguei diversas pessoas que estavam cada um em um local e concentrei. É por isso que a gente fala que aqui é concentração. Agora, ele juntou a repartição, né? A competência que eram em vários locais, agora está junto. Quando Lula assumiu a presidência, o que foi que ele fez? Desconcentrou. Opa, tá todo mundo junto. Então bora separar. Ó, a pessoa tem órgãos, então vamos criar novos órgãos. Bolsonaro, quando juntou a pessoa, juntou tudo em um local só. Pegou os órgãos que estavam separados e juntou. Pessoa tem órgão, tá certo? Então, quando eu junto, quando eu concentro, outros órgãos somem, certo? É extinção de órgãos. Quando eu desconcentro, eu tenho criação de novos órgãos. Foi o que Lula fez. Quando ele assumiu, ele desconcentrou, ou seja, ele criou novos órgãos. Isso aí, a gente está falando de pessoas. Então fica assim, ó. A pessoa ela pode prestar o seu serviço de forma concentrada, ou ela pode prestar o seu serviço de forma criação de órgãos desconcentrada. Tá certo? Então, sempre que eu falar autarquia, eu não estou falando da pessoa. Professor, não é da pessoa. Não, estou falando do serviço. Mas existe a pessoa autarquia? Sim, gente, existe a pessoa. Ó, ela é a administração pública indireta. Sendo a administração pública indireta, ela também pode prestar o serviço de forma concentrada ou desconcentrada. Entenderam? Ó, quando eu falo em órgão, estou criando novos órgãos, certo? Estou desconcentrando. Sempre que eu crio novos órgãos, ainda existe uma pessoa que existe uma força hierárquica sobre os novos órgãos. É a pessoa que está ali criando órgãos ou extinguindo órgãos, certo, gente? Lembrando que só lei pode fazer isso. Quando eu falo em serviço, prestação de serviço, eu, pessoa, posso prestar o serviço, ou eu, pessoa, posso pedir a uma outra pessoa para prestar aquele serviço por mim.
certo? Mas não é pedir, é uma criação de um ente, certo? Existe um vínculo, fiscalização. Então vamos lá. A União, ela criou uma autarquia, que são os institutos federais. Esses institutos federais, existem várias repartições de competência. Então tem o pessoal ali que vai ter um órgão que vai ficar só relacionado à gestão de pessoas, educação, certo? Sobre ali as extensões. Veja, eu posso colocar tudo em um local só. Então essa pessoa é uma pessoa união, ou melhor, essa pessoa é uma autarquia concentrada, ou eu posso dividir essa repartição de competência. Pegar essa pessoa que está tudo junto aqui e criar novos órgãos, para que eles consigam desconcentrar e a repartição de competência poder ser feita da melhor forma. Agora, o serviço que a autarquia presta pode ser um serviço centralizado ou um serviço descentralizado. Então, veja, não é porque foi criado novos entes que esses entes não podem concentrar ou desconcentrar. Quer ver para a gente resumir aqui? Se você pegar a Defensoria Pública, olha só, ele tem vários setores, certo? Tem vários setores. É um órgão público. Tem vários setores. Então, esse órgão ele pode prestar o serviço de forma concentrada, ou melhor, centralizada, né? Não, vamos lá, concentrado. Eu posso pegar aqui, ó, cuidar do pessoal vulnerável, o pessoal ali mais carente, certo? Idosos, violência contra a mulher. Eu posso juntar tudo e deixar uma pessoa só responsável. Ou eu posso criar outros órgãos para poder cada um cuidar do seu setor. Então o nome disso aí é desconcentração. Tá bom, gente? Então, falou em concentração, estou falando de criação de órgãos. Falou em descentralização, eu estou falando em criação de entes. Mas lembrando que cada pessoa, ela pode fazer essas funções, tá certo? De desconcentrar e de descentralizar. Então vamos lá. A autarquia federal, ela tem essa autonomia, certo? Ó, ela é um ente, certo? Criado pela União e tem autonomia. Veja que tem vínculo com o Ministério da Educação. Não tem, ó, isso aqui não é hierarquia, certo? Tem vínculo. Porque se fosse hierarquia, seria ainda a mesma pessoa. Mas como eu estou falando de uma descentralização, criação de entes, então aqui é uma pessoa diferente da União. A União criou a administração pública indireta, chamada de autarquia. Então, se ela criou uma outra pessoa, temos duas pessoas, então não existe hierarquia entre duas pessoas. Existe um vínculo, certo? Esse vínculo é com o Ministério da Educação. Agora, essa autarquia aqui, ela tem autonomia. Olha só, ela pode se administrar, ela tem autonomia patrimonial, certo? Financeira, didático-pedagógica para escolher, né, a forma de atuação e disciplinar. Como ela quer organizar ali os seus servidores, certo? O que é que seus servidores têm que ficar ligados. Então, isso aqui é o conceito é a consequência, né, na verdade, da criação de uma autarquia federal. E pessoal, isso aqui cai muito em prova, tá certo? Cai muito em prova, perguntando sobre a natureza jurídica do Instituto Federal. Pergunta se o Instituto Federal é universidade pública. Você tem que saber que não, tá bom? Que não é universidade pública e que é uma autarquia. Não é universidade pública, mas é equiparado à universidade pública, tá bom? Então você tem que se ligar nisso aqui que cai muito em prova. Olha só, pessoal, o Instituto Federal do Sertão, né, bem como todos, possui algumas características. Ó, ela é uma instituição de educação básica, certo? Ela é técnica e tecnológica, então tem aqui, ó, serviços técnicos, tecnológicos, pluricurricular, gente, tem vários cursos. Tem curso aqui de graduação, tem cursos técnicos, tem pós, tá certo? Tem curso da educação básica. Então ela é pluricurricular e multicamp. Ó, tem muitos campos, ó, Serra Talhada. Você tem Petrolina, né? Petrolina na zona rural. Então tem vários campos, ó, ela tem vários campos aqui do Instituto Federal, tá certo, gente? Cada campus, ó, pertencente aqui a um instituto, beleza? Nesse caso aqui, o Sertão Pernambucano. O IF Sertão é uma universidade federal? Toma cuidado, já vi muita gente errando isso daqui, certo? O correto, a resposta é não. Professor, como assim não é uma universidade federal? Pessoal, embora
embora seja equiparada, não é a mesma coisa de ser, tá certo? Para fins de incidência do estatuto, ela é equiparada à universidade. Mas eu não posso afirmar em uma prova, nem discursiva e nem uma prova objetiva, que o Instituto Federal ele é universidade federal, certo? Eu não posso dizer que é. Agora eu posso equiparar, porque a própria lei já fala, ó, para efeitos, olha só, para efeito de incidência das disposições que regem e a regulação, avaliação e supervisão da instituição dos cursos da educação superior, o Instituto Federal ele é equiparado às universidades federais. Isso daqui é muito cobrado em prova. Olha só, bora dar uma olhada como esse tema é cobrado em prova. A gente vai dar uma olhada, gente, ó. Essa questão aqui, eu sei que não faz parte do conteúdo, certo? Aqui, ó, é da lei 11.892. Professor, por que a gente está respondendo questões de uma outra lei junto aqui com o Instituto, com o Estatuto? Lembra que eu te falei que as questões são parecidas porque uma criou e a outra é o Estatuto. Uma cria e a outra regulamenta, então não tem como você dissociar isso daqui, certo? Como existem poucas questões sobre o Instituto Federal Pernambucano, Sertão Pernambucano, eu trouxe questões que podem ser cobradas para a gente revisar, tá bom, gente? Lógico, eu vou trazer questões inéditas também, mas essa daqui serve para a gente revisar o conteúdo porque eles estão em conjuntos. Olha só, aqui perguntou a exceção, certo? Então bora dar uma olhada? Vamos lá, dar uma olhada na exceção. Os institutos federais possuem natureza jurídica de autarquia, tá vendo? Que isso aqui cai em prova. Então, qual é a natureza jurídica? Ó, autárquica, certo? Detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, pedagógica e disciplinar. Perfeito, certo? As instituições, ou melhor, trata-se de instituições que possuem autonomia para criar e extinguir cursos, bem como registrar diplomas de cursos oferecidos por eles ou por outras instituições de educação profissional, mediante a autorização do seu conselho, certo? Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicamp, tá vendo? Perfeito. Com proposta orçamentária anual, identificada para cada campus, perfeito. E a reitoria, exceto no que diz respeito ao pessoal em cargos sociais e benefícios. Isso aqui é regimento do estatuto, tá correto. Tá corretíssimo. Dos institutos federais, ó, os institutos federais têm como órgão executivo, a gente já estudou isso aqui, mas bora revisar, a reitoria. Perfeito. A reitoria é composto por um reitor mais 5 pró-reitores. Isso aqui está correto. Para efeito da reincidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de educação. Olha só, tá vendo que isso cai em prova? E está no estatuto. Os institutos federais, eles não são autarquias, eles são equiparados, ou melhor, as universidades federais, né? Os institutos federais são equiparados para fins, ó, gente, para efeito de incidência das disposições. Lembra disso daqui. Tá correto também essa alternativa. Por exceção, o gabarito é a letra B. Trata-se de instituições que possuem autonomia para extinguir cursos, bem como registrar diplomas de cursos por ela oferecidos ou por outras. Não. Ele vai se preocupar só com os seus cursos e não com o que está sendo feito aí em outras instituições. Beleza? Pessoal, bora para um rápido intervalo. Na sequência a gente volta aqui com a nossa aula de Estatuto do IFE Sertão. Até daqui a pouco.